Olá, gente, vamos novamente aí, olha, trabalhar com mais questões de química selecionada para você. Vamos para a nossa próxima questão. Grande quantidade dos maus O2 do nosso dia a dia está relacionada a compostos alcalinos. Assim, em vários desses casos, pode-se utilizar o vinagre, que contém entre 3,5% e 5% de ácido acético, para diminuir ou eliminar este mau cheiro. Por exemplo, lavar as mãos com vinagre e depois enxaguá-las com água elimina o odor de peixe, já que a molécula de piridina, de fórmula C5H5N, é uma das substâncias responsáveis pelo odor característico do peixe podre. A eficiência do uso do vinagre, neste caso, se explica pela alternativa A, sobreposição do odor, propiciada pelo cheiro característico do vinagre, a solubilização da piridina de caráter ácido na solução ácida empregada, inibição da proliferação de bactérias presentes devido à ação do ácido acético, degradação enzimática da molécula de piridina acelerada pela presença do ácido acético, ou reação de neutralização entre o ácido acético e a piridina, que resulta em compostos sem mau odor. Bem, gente, então pelas alternativas você pode analisar que, como lá está ocorrendo uma neutralização, você vai pegar a alternativa que está associada com neutralização ácido e base. Por que nós não podemos, no caso, indicar a alternativa A, né? No caso, sobreposição do odor propiciada pelo cheiro característico do vinagre. Então quer dizer que o vinagre cheira, no caso, ele tem um odor mais forte do que o do peixe lá, da piridina? Supostamente não, né? Alternativa B, solubilidade da piridina de caráter ácido na solução ácida empregada. Então quer dizer, solubilidade da piridina de caráter ácido. Como eu falei, a piridina tem caráter básico, então não fica legal essa alternativa B. Na alternativa C, né, inibição da proliferação de bactérias presentes devido à ação do ácido acético. Então, tipo assim, o ácido acético vai evitar a proliferação de bactérias presentes lá, não seria muito legal. Lembra que está associado com reação entre ácidos e bases, não envolve proliferação de bactérias. Na alternativa D, degradação enzimática da molécula de piridina acelerada pela presença do ácido acético. Novamente, não tem nada a ver com enzima, tem simplesmente a ver com uma neutralização ácido e base, simplesmente isso. E fica a alternativa correta, a alternativa E, a reação de neutralização entre o ácido acético e a piridina, que resulta em compostos sem mau odor. Ok, gente? Vamos para a próxima questão. Ok, gente, na nossa próxima questão, vamos estar trabalhando basicamente com respiração normal, tá bom? Envolvendo equilíbrio químico, onde você vai ter a presença do oxigênio na tua respiração normal, do teu organismo. Vamos para a questão. A hipoxia, ou mal das alturas, consiste na diminuição de oxigênio, O2, no sangue arterial do organismo. Por esta razão, muitos atletas apresentam mal-estar, dores de cabeça, tontura, falta de ar, etc., ao praticarem atividades físicas em altitudes elevadas. Nessas condições, ocorrerá uma diminuição na concentração da hemoglobina oxigenada, que é o HbO2 representado na equação, que está em equilíbrio no sangue. Conforme essa pequena relação aí, olha, onde você tem a hemoglobina aquosa, com a presença do oxigênio, que vai estar em equilíbrio químico com a hemoglobina oxigenada, que é o nosso HbO2 aquoso. Isso aí envolve justamente lá no nosso sangue. A alteração da concentração de hemoglobina oxigenada no sangue ocorre por causa alternativas: elevação da pressão arterial, B, aumento da temperatura corporal, C, redução da temperatura do ambiente, D, queda da pressão parcial de oxigênio e E, diminuição da quantidade de hemácias. Tá. Então, nessa questão, você observa que você vai ter a situação da diminuição da quantidade de oxigênio, quando você se encontra numa localidade onde a altitude, supostamente, ela é maior.
ali, de uma forma geral, você tem o ar rarefeito, onde a pressão de oxigênio, no caso, ela vai ser menor, vai ser reduzida. É como se você tivesse menos oxigênio lá em cima. Então, poxa, se você tem menos oxigênio, você vai respirar com dificuldade. E aquele equilíbrio que está citado na questão vai ser alterado. Pensa comigo, se você diminui a quantidade de oxigênio, o equilíbrio que vai ser deslocado, um deslocamento onde você vai ter o consumo da hemoglobina oxigenada, ou seja, você também vai estar diminuindo a quantidade de hemoglobina oxigenada no teu organismo. Então vamos analisar as alternativas e indicar qual é aquela que é mais pertinente a este conteúdo. Vamos às alternativas. Tá? Bem, pela alternativa A, né, fala sobre elevação da pressão arterial. Né? Não tem muito a ver com a questão da pressão arterial, está envolvendo a situação da diminuição de oxigênio no organismo, devido à falta de oxigênio no ambiente. Então não é legal a alternativa A. Alternativa B, o aumento da temperatura corporal. Então, normalmente, não está associado à temperatura, e sim diminuição da quantidade de oxigênio respirado, no caso. C, redução da temperatura do ambiente. Novamente, não está associado à temperatura. Temos a alternativa D, queda da pressão parcial de oxigênio, né? Lógico, altitude, você vai ter uma pressão reduzida, você vai ter uma queda na pressão do oxigênio lá onde você se encontra. Então, consequentemente, é menos oxigênio para o teu organismo. Então, naturalmente, fica essa alternativa D como a mais correta, né? A queda da pressão parcial do oxigênio. Só para confirmar a eliminação da E, a diminuição da quantidade hemácias, né? A hemácia vai ser a mesma no teu organismo, simplesmente você está com diminuição da quantidade de oxigênios. Beleza, gente? Vamos para a próxima questão. Bem, gente, na nossa próxima questão vamos estar trabalhando um pouquinho de teorias ácidos e base. Então vamos lá para essa questão bastante fácil e bastante simples. Vamos lá. Ácido é toda espécie química capaz de doar um próton e um H+, né, o cátion e o hidrogênio, a uma outra substância. Base é definida como uma substância capaz de aceitar um próton e um H+, o cátion e o hidrogênio, de um ácido. De uma maneira mais simples, ácido é um doador de prótons e a base é um receptor de prótons. Essa teoria foi desenvolvida por, temos as alternativas, alternativa A, Lewis, alternativa B, Arrhenius, alternativa C, Bronsted e Lowry, alternativa D, Sabatier e alternativa E, Lavoisier. Beleza? Ok, vamos para as alternativas da questão, tá bom? Na alternativa A, temos a teoria de Lewis. O que a teoria de Lewis, no caso, indica pra gente? Que ácido e base, olha, vai ocorrer pela liberação de pares eletrônicos. Segundo Lewis, base é toda substância capaz de doar pares de elétrons e ácido é toda estrutura, no caso, substância química capaz de receber pares de elétrons. No caso aqui a nossa amônia, ó, tem um par de ar sobrando, ele pode doar para o cloreto de alumínio, ó, que está faltando um par eletrônico aqui em cima. Então é uma teoria de ácido e base envolvendo liberação e absorção de pares eletrônicos. Na alternativa B, nós temos a teoria de Arrhenius. Já na teoria de Arrhenius, olha, o ácido ele libera como único cátion o cátion hidrogênio, o H+. Já uma base, ela libera como único ânion o ânion hidroxila, o OH-. Então você tem H+ para ácidos e OH- para as bases. Já na alternativa C, nós temos o Bronsted e o Lowry, que no caso justamente indica que ácido ele libera o próton-hidrogênio, o H+, e que a base, olha, ela absorve o próton-hidrogênio. Então é como se o ácido para o Bronsted e Lowry, ele libera o cátion-hidrogênio, libera o H+, libera o próton-hidrogênio. Já a amônia, ele absorve o próton-hidrogênio, absorve o cátion-hidrogênio, formando aqui no caso o cátion-amônio. Essa é a alternativa que coincide com o texto da questão. A alternativa C é a alternativa correta. A D e a E não fica legal porque justamente esses cientistas, o Sabatier e o Lavoisier, não propuseram teorias de ácido e base. Vamos para a próxima questão. Bem, a nossa próxima questão vai abordar justamente situações de neutralização de ácido e base. Vamos para a questão.
A formação frequente de grandes volumes de pirita, FeS2, em uma variedade de depósitos minerais favorece a formação de soluções ácidas ferruginosas, conhecidas como drenagem ácida de minas. Esse fenômeno tem sido bastante pesquisado pelos cientistas e representa uma grande preocupação entre os impactos ambientais ao ambiente. Em contato com oxigênio a 25 graus Celsius, a pirita sofre reação, de acordo com a equação química listada embaixo. Olha, você tem a pirita, que é o sulfeto de ferro, reagindo com oxigênio, água, e vai estar formando o sulfato de ferro mais o ácido sulfúrico, H2SO4. Para corrigir os problemas ambientais causados por essa drenagem, a substância mais recomendada a ser adicionada ao meio é o alternativas: A, sulfeto de sódio, B, cloreto de amônio, C, dióxido de enxofre, D, dióxido de carbono e E, carbonato de cálcio. Bem, como você pode observar, na nossa pequena equação lá da reação da pirita, lá no final forma o ácido sulfúrico, o H2SO4, que é um ácido forte. Isso acaba aumentando a acidez do meio onde ele se encontra. Então, o que é legal para, no caso, minimizar o impacto ambiental ocasionado pela presença desse ácido? Neutralizá-lo, ou simplesmente, talvez, de repente, diminuir a sua ação, diminuir a concentração de ácido naquele sistema. Então, para isso, você precisa neutralizar esse ácido. Lembra? Sempre o que é bom para neutralizar um ácido ou uma base. Neutralizar um ácido é usar uma base, um composto alcalino, para fazer esta neutralização. Nós podemos usar bases normais, tá bom? Ou simplesmente compostos que não são bases, mas que apresentam propriedades alcalinas. Algo que é muito comum em uso é justo a presença de sais de carbonatos, carbonato de sódio, carbonato de cálcio. São compostos químicos que não são bases, mas apresentam propriedades alcalinas. Os bicarbonatos também, bicarbonato de sódio, e a mais famosa, que é a cal, o óxido de cálcio, que ela é um óxido base com propriedades alcalinas. Então, quer dizer, essas são substâncias, são materiais necessários para, no caso, fazer uma diminuição, uma correção de acidez em um ambiente. Bem, como você está produzindo o ácido sulfúrico, você precisa de um desses componentes. Pelas nossas alternativas, nós temos A, sulfeto de sódio, né? Você vai ter um sal que tem sulfeto, já tem sulfeto na pirita, né? Então, quer dizer, já não é um composto adequado para esse tipo de correção. Cloreto de amônio, né? O cloreto de amônio também não é um composto específico para usar nesse tipo de material. Ele não vai estar atuando como um neutralizante de um ácido. O dióxido de enxofre e dióxido de carbono. Esses dois óxidos são óxidos ácidos. Quer dizer que se você, de repente, entrar em contato com o ambiente, vai tornar necessariamente o ambiente ainda mais ácido. E temos a alternativa E, o carbonato de cálcio. Palavrinha mágica lá, olha, carbonato. Então, justamente, algum sal que tenha a presença de carbonato, ele vai estar interagindo com esse ácido e, olha, promovendo a sua neutralização ou simplesmente a correção da acidez deste sistema. Então fica a alternativa aí, o carbonato de cálcio. Beleza, gente? Tchau, tchau e até os próximos vídeos.